que hoje é o Purim. Já foi explicado algumas coisas do Purim aí, e eu queria perguntar se vocês sabiam que existia um plano de salvação que Deus escondeu lá no livro de Gênesis. Vocês sabiam? Não? Quem sabia? Bom, ninguém sabia, então vocês vão saber agora. Amém? Quem está com Bíblia, já deixa ela aí no ponto, para a gente começar. Quero que você preste bem atenção em tudo que Deus vai falar. Amém? Deixa Deus falar ao teu coração. Senta, se ajeita, abre tua Bíblia e vamos aprender de Deus. Porque hoje é a festa do Purim. Embora não esteja na Torá de maneira definitiva, que é o nosso Antigo Testamento, a festa do Purim na Bíblia é uma celebração do povo hebreu, que comemora a salvação do povo judeu da destruição planejada por Amã. Este ano se comemora do entardecer de ontem até o entardecer de hoje, 24 de março. Amém? É de entardecer a entardecer. São 24 horas que se celebra essa festa chamada Purim. A história da festa é contada no livro de Esther, como a pastora falou no início do culto. Uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, que naquela época era o país que dominava uma vasta região do mundo, inclusive onde moravam os judeus. E ela usa exatamente a posição que ela tinha de rainha para salvar o povo dela. O nome dessa festa vem de Pur, que quer dizer sorte. Pur em hebraico significa sorte, por isso Purim, tempo da sorte. Porque Amã lançou sortes para determinar o dia em que ele cumpriria o seu intento maligno, como a pastora falou aqui no início, de destruir o povo judeu. E ele então ia lançar sortes para cumprir aquilo que ele tinha determinado no coração, que era destruir o povo judeu. Porém, eu quero dizer que para nós que somos cristãos, o verdadeiro Purim dos cristãos é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias esperado. Pois a nossa salvação vem pela morte vicária de Jesus na cruz. Então, toda a festa de Purim apontou para Jesus, como toda a Bíblia aponta para Ele, de capa a capa. Tem muita gente que não entende o fato da gente estar fazendo uma mesa como essa aqui. Só que para mim, a Bíblia é de capa a capa. Ela vai de Gênesis até Apocalipse. Eu não posso nem acrescentar e nem tirar nada que está na Bíblia. Então, o Purim está na Bíblia. E se está na Bíblia, é uma festa tanto minha quanto do povo judeu. Vocês concordam? Então, eu não sou uma Israel espiritual? Eu sou. Porque Deus proveu um Salvador para mim. Ele disse: eis que trago sobre vós a salvação mediante o meu Filho Jesus Cristo. Então eu me aproprio daquilo que era para os judeus por causa do nome de Jesus. Então, se Jesus, eu me apropriei da salvação que veio para os judeus, Jesus veio para os seus e eles o rejeitaram e nós tomamos essa bênção. Então tudo que está na Bíblia me pertence. Vocês concordam? Tudo. A festa Purim também é minha. Ela me pertence porque eu sou do povo de Deus. Então nós temos que quebrar esse estigma de achar que a menorá não nos pertence, porque os judeus usam, que até nós ganhamos aqui da Gisele, agora no domingo passado, que uma réplica da Arca da Aliança não nos pertence, porque isso é de judeu. Não. Tudo é nosso, porque a Bíblia é de capa a capa. João Batista diz assim: se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa neste livro, o que vai acontecer com ele? Todos os flagelos venham sobre ele. Então eu não posso nem tirar e nem acrescentar. E a Purim está lá no livro de Esther, então ela me pertence também. O que eu não posso é pregar aqui que a salvação de Esther é que vai nos levar para o reino. Não. A salvação que nos leva para o céu chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que também comemorava Purim como nós comemoramos hoje.
E domingo que vem, na ceia do Senhor, eu vou trazer aqui de novo aquela revelação da ceia judaica, para vocês relembrarem que Jesus, antes de estabelecer a ceia do Senhor, ele fez a ceia judaica com 4 taças de suco de uva, de vinho, e 3 pães ázimos. Vocês sabiam disso? Eu já preguei sobre isso aqui. Eu vou pregar de novo. Então serão 4 taças, 4 cálices e 3 pães ázimos, redondos inclusive. Amém? Porque se você for lá nos livros no Evangelho, vai dizer assim: Jesus, após participar da ceia que Deus instituiu lá no Egito, aí ele instituiu a ceia do Senhor. Então ele comeu um cabrito, né, que é um cordeiro, e ele comeu as ervazinhas amargas, e ele tomou os 4 cálices. Amém? Amém. Então a gente precisa ler Bíblia e entender. Ele diz assim, né? Para quem gosta de questionar isso: eu vim destruir a lei. Foi isso que ele falou? Não, eu vim cumprir a lei. A lei se cumpre em mim. Amém? Então a gente precisa estar com a mente aberta para compreender bem qual é o papel de Jesus, o que ele fez, o que ele tirou e o que ele não tirou. E parar com essa história de achar que o véu rasgou e que agora a gente joga fora o Antigo Testamento, que não serve para nada. Não existe isso na Bíblia. O véu se rasgou com outro significado. Muito bem. 1 Pedro 2, capítulo 24. Para quem está com Bíblia, ganhou até bombom hoje, né? Para trazer a Bíblia. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Foi o que eu falei para Thalia. Pelas feridas de Cristo ela está sarada, e ela tem que tomar posse da cura dela, porque Jesus já a curou. Então a posse da cura dela é definitiva. Então ela tem que tomar posse de Jesus definitivamente na vida dela e dizer assim: não aceito outra coisa, porque aquele que sofreu, padeceu na cruz por mim, levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas doenças. Amém? Então nenhum mal virá sobre mim. Então, meus amados, a justiça de Deus já se fez presente na tua vida. Os segredos de Deus, presta bem atenção no que eu vou falar. Os segredos de Deus são para nós que somos filhos dele. Não é para criatura, é para filho. Deus não revela segredo para criatura, só para filho. Pegaram aí? Então, se Deus só revela isso, eu vou provar na Bíblia. Salmo 25, 14. Eita glória, estou gostando de ver o povo agora. Acho que eu vou mudar o nome da igreja. Igreja Assembleia de Deus Shekinah. Vou ter que mudar. Vai ter que ser. Está dizendo assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo de Deus é para todo mundo? Não, é para os que o temem. Então Deus não vai revelar segredo para qualquer um. É só para aqueles que são seus. Guarda aí, irmão. Por isso que você conversa algumas coisas com as pessoas do mundo, eles não vão entender. Claro que não vão entender. Eles não são filhos, como é que eles vão entender coisas profundas da Bíblia, como nós que somos filhos temos acesso? Nunca terá, porque não pertence a eles. Daniel 2, 28. Antigo Testamento, o profeta Daniel diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Há um Deus onde? Onde ele está? E ele faz o quê? Ele é que revela. Você não sabe, mas ele, se aprouver a ele, ele vai te revelar. Pegou? Como ele revelou a Daniel, como ele revelou,
né, a José, como ele revelou a Abraão, e assim sucessivamente tantos personagens bíblicos a quem aprove Deus revelar. Deus revela para quem? Para quem o tem. Presta atenção nisso. Jeremias 33, verso 3, profeta Jeremias vai dizer assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem vai anunciar? Deus. Coisas que você não sabe. Amém? O que é uma coisa que não sabe? Segredo. Então Deus tem segredo conosco. Então se alguém te perguntar, Deus tem segredo com você? Você diz assim, sim, tem. É como se alguém me perguntar assim, você é messiânico? Claro que eu sou, eu creio no Messias. Se alguém me perguntar, você é messiânico? Claro que eu sou. Você é católico? Sou. Católico significa universal. A igreja de Deus é universal. Todos que quiserem ir até Ele, a porta está aberta. Amém? Amém. Você é apostólico? Claro, porque eu estou debaixo da bênção apostólica que Deus entregou aos discípulos para trazer a igreja até nós. Então eu também sou apostólico. Claro que eu sou. O que eu não sou é romano, nem grego, né? Não sou. Amém? Amém. Se liga. Efésios 6,19. Eita, hoje está tenso, hein? Eu só estou vendo para lá, para cá, para lá, para cá. Se quiser Bíblia, tem ali, tá? Pode pegar emprestada a minha ali se precisar. Pega aí alguém e dá uma Bíblia para elas duas ali, para mim. Aqui, ó, tá ali, ó. Aqui, ó, pode deixar emprestada mais ali. O que diz? Efésios: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que é mistério? Mistério é aquela coisa que ninguém sabe. Ali, ô Leandro. Isso. Presta uma Bíblia para elas aí, deixa elas correrem atrás aí das palavras. Amém? Mistério é o quê? Aquilo que está oculto, aquilo que você ainda não sabe. Então Paulo no livro de Efésios vai falar a mesma coisa, que Deus revela ao abrir da boca do profeta o mistério que não foi revelado ainda. Amém? Amém? Vocês creem nisso? Tem que ter muito cuidado, porque tem gente que escuta a palavra profética, mas não crê nela. Ela não vai se cumprir. Porque Deus tem compromisso primeiro com quem? Com o profeta que liberou, mais do que com você. Se liga, irmão. Se liga, porque você não vai cumprir mesmo. Depois vai falar, o profeta entregou e não cumpriu. Não cumpriu porque você não tem fé para cumprir. Não tenta cobrir a sua falta de fé com a fé do profeta, não. Quando vai haver uma cura, no dia que eu fui orar pela Thalia ali, hoje eu estou pegando, porque ela está visitando, foi a experiência que eu tive com ela. Eu falei assim, eu vou orar por você, você crê? Ela falou, creio, não foi? Então tem que crer eu que vou orar, e tem que crer ela que vai receber, senão não vai operar a fé, ué. A fé opera, irmãos, de maneira dupla. Deus não vai te invadir, não. Deus não vai te obrigar, não. Ele vai dizer, se você quer, o que diz lá? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro e sei com você. Eis que estou à porta e libero a palavra profética. Se você crer, aí eu te entrego. Pega, irmão, esse manto aí. Pega o manto. Fecha o manto. Pratica o manto. E para de reclamar. Agora eu não escutei nenhum amém, você viu? Amém. Para de reclamar, ficou todo mundo quietinho. Sim. Então, irmãos, estamos vivendo a iminência da volta de Jesus para buscar os seus. Você acredita nisso? Amém. Eu acredito. Então, hoje eu quero te trazer uma mensagem que Deus escondeu uma palavra profética secreta na genealogia em Gênesis capítulo 5. Abre aí, Gênesis 5, fica lá.
se você trouxe a sua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto e você vai se surpreender com o Senhor e as maravilhas ocultas da palavra. Segura o manto, Gisele. Está no manto? Então vamos lá. Quem crê que a Bíblia é viva e eficaz? Amém. Eu creio, a Bíblia é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Não é isso que está na palavra? Então amém. Enquanto o progressismo e o liberalismo querem destruir a Bíblia, inclusive usando notórios pastores do Brasil e do mundo, Deus se revela para os seus de forma misteriosa, dando credibilidade total da Bíblia de capa a capa. A Bíblia é um sistema de mensagens de Deus, não simplesmente 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes há milhares de anos. A Bíblia é inteiramente coerente na sustentação da evidência de uma direção sobrenatural em cada detalhe. Por isso que a própria Bíblia vai dizer que ela é viva e eficaz, porque ela é sobrenatural. Já teve a experiência de ler uma Bíblia, ler a Bíblia assim, Deus falar com você aquilo que você está precisando só no versículo, porque ela é viva e eficaz. Quem crê que a Bíblia é viva? Amém. Eu creio. Então, meus irmãos, Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. É hoje que essa turma vai gastar o dedo aí. Glória a Deus, né? Hebreus 4, verso 12. Vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Essa é a Bíblia. O livro dos Hebreus traz essa definição do que é a palavra de Deus, para que a gente creia, porque ela é poderosa para nós. Bom, entendendo que a Bíblia é viva e eficaz, nós podemos dizer que Jesus cumpre a palavra? Sim. Sim. A vinda de Jesus cumpre a palavra? Sim. Sim. Cumpre inclusive um texto que está lá no livro do profeta Isaías, que é o profeta mais messiânico de todos os profetas. Veja bem, Mateus 5, 17 e 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 19, vai dizer assim: não cuideis, ou não acrediteis, ou não acheis que vim destruir a lei e os profetas. Pronto. Aqui ele deu uma determinação, ou como alguns pastores gostam de dizer, ele estabeleceu um decreto aqui: eu não vim destruir profeta e nem lei, não. Pronto. Palavra de quem? De Jesus. A palavra mais autenticada da Bíblia é aquela que Jesus fala. Então ele que disse isso. E ele diz: não vim abrogar, mas eu vim cumprir a lei. Então eu não vim trocar, eu não vim anular, eu vim cumprir. Em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Vou repetir: sem que tudo seja cumprido. Vai cumprir tudo? Vai. Tudo será cumprido. E ele continua dizendo: qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, aí vem o cajado, hein? Aí ele quase arranca a nossa cabeça, ó. Por menor que seja, e assim ensinar aos homens. Eita pastorada que vai tudo para o inferno aí, hein? Se liga na palavra. A pastorada que ensina que Jesus estava oferecendo outras coisas àquela mulher lá na beira do poço. Quem está ligado e sabe o que eu estou falando aí? Só uma pessoa que viu o vídeo? Pois é. Para onde ele vai? Para o inferno. O que Jesus falou?
Jesus ofereceu para aquela mulher água. Eu tenho a água da vida. E ele diz outra coisa aí. Um pastor que foi até meu professor do Haggai. Hoje ele é herege. Foi até expulso da Igreja Batista. Ele disse que Jesus ofereceu outra coisa para aquela mulher. Bom, ele diz assim, olha: será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, para ser grande tem que ser o quê? Ensinar a palavra de Deus com autenticidade, do jeitinho que está escrito aí. É por isso que eu estou amando vocês virem de Bíblia. É por isso que nós até temos bombom hoje para você trazer a Bíblia. Porque vocês precisam escutar o que eu falo e ler aí, para ver se eu estou falando a verdade. Porque se eu estiver falando algo que não esteja na palavra, eu é que sofrerei diante de Deus. Está escrito aí, lê o que está escrito no texto. Por isso que eu tenho tanto temor da Bíblia. Eu não tenho temor da Bíblia por causa de vocês, né? Por causa do Deus vivo que vai me pegar lá. Olha o que ele está falando aí. Então, quando eu chamo alguém para vir aqui, para fazer uma devocional, o que ele tem que trazer aqui? A palavra. Quando alguém vai ensinar para a criança lá, tem que ensinar o quê? A palavra. Nem mais, nem menos. Amém. Está escrito o que Deus vai fazer com quem não cumprir isso aí. Está aí, ó, leia o texto. Jesus valida aqui completamente, nem acrescentando e nem aumentando. Ele valida completamente a palavra de Deus. Ele diz que não veio mudar nada, mas ele veio cumprir. Então vamos agora ao mistério revelado por Deus então na palavra. Veja bem, podemos vislumbrar um exemplo extraordinário no capítulo 5 do livro de Gênesis, onde temos a genealogia de Adão até Noé. Este é um daqueles capítulos que frequentemente nós passamos rapidamente por cima dele na Bíblia, como outros capítulos deste livro, por considerado simplesmente uma genealogia, como é a genealogia de Jesus lá em Mateus. A gente passa porque Mateus, Jesus veio disso, veio de Davi, que Davi gerou isso, gerou Isaac. A gente fala, isso aí não é tão importante. Só que é muito importante. Adão. Abre lá no capítulo 5 e fica lá para vocês entenderem. É Adão. O nome Adão significa homem. Como o primeiro homem criado por Deus, que era perfeito e completo e vivia no jardim do Éden, sustentado por Deus. Depois, nós vemos aí nessa genealogia o nome de Sete, filho de Adão, chamado Sete, que significa apontado ou mostrado. Eva disse: Deus me deu, mostrou, apontou outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Amém? Caim não matou Abel? Aí Deus fez o que? Apontou, mostrou outro filho, Sete. Pegaram? Depois aparece a palavra Enos. Filho de Sete foi chamado Enos, que significa mortal, fraco, miserável. Vem da raiz Anash, ser incurável, usado para tristeza, sofrimento, desgraça, doença ou perversidade. Foi nos dias de Enos que o homem começou a corromper o nome de Deus vivo. Em hebraico, todos os nomes têm significado. Tudo tem uma razão de ser. Depois nós vamos ver aí Cainã, que é o filho de Enos. Cainã recebeu esse nome que significa aflição, lamentação ou desgraça. Uma definição mais precisa é de certa maneira difícil, porque algumas fontes de auxílio ao estudo, infelizmente, presumem que Queneu é sinônimo de Cainã. Balaão, olhando dos altos de Moabe, faz um trocadilho com o nome dos queneus quando profetizou sua destruição. Mas o nome mais original é Cainã. Depois nós vamos ver aí Maalalel, o filho de Cainã, que vem de Mahalal, que significa santo, abençoado ou glorificado. Em El, o nome para Deus. Por isso que fala El. Já viram várias vezes falar El? Significa Deus. El é Deus.
El Shaddai, Deus. O El significando Deus. Então significa o quê? Que Ma'alalel significa o Santo de Deus. Muitas vezes em hebraico os nomes incluem esse El, significando o nome de Deus. Por exemplo, Daniel, não tem o El, Daniel. O que significa? Deus é meu juiz. Tá? Toda vez que vocês veem a palavra El em hebraico, é Deus. Está apontando para Deus. Porque eles não podem escrever o nome de Deus. Então usa essa palavra El, dentre outras. Então veja bem, depois vem Jared, filho de Malalel, recebeu o nome de Jared, do verbo Yarad, significando descerá. Se liga no manto aí, descerá. Depois vamos chegar a Enoque, filho de Jared, foi chamado de Enoque, significa ensino, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. De fato, a mais antiga profecia registrada foi transmitida por Enoque, a qual maravilhosamente trata da segunda vinda de Cristo, visto que é lembrado no livro de Judas, no Novo Testamento, Judas 14:15, porque ele profetizou a segunda vinda de Jesus, esse homem chamado Enoque. Se liga. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 14:15. Olha só o manto, hein? Lá na genealogia já está falando que Jesus vai voltar e vai julgar as pessoas. Se liga. Guarda o manto aí. Vestiu o manto? Depois nós vamos ver Matusalém. Enoque foi o pai de Matusalém, como já mencionamos. Enoque andou com Deus, diz a palavra, depois de ter gerado Matusalém. Aparentemente Enoque recebeu a profecia do grande dilúvio, que declarava que tantos anos quanto o seu filho tivesse de vida, o julgamento de dilúvio seria contido. No ano que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Enoque certamente nunca morreu, porque a Bíblia diz que ele foi levado, trasladado, foi pegado por Deus. Amém? Amém. Bom, e aí vem Lameque, o filho de Matusalém, recebeu o nome de Lameque, uma raiz hoje mais evidente, significando aflição ou lamentação. Lameque sugere ausência de esperança. Este nome também é ligado ao Lameque na linha de Caim, que inadvertidamente matou seu filho Tubal-Caim em um acidente durante uma caça. Está lá na Bíblia. E aí chegamos a Noé. Lameque, é claro, é o pai de Noé. Nome este derivado de Nachã, trazer alívio ou conforto, como o próprio Lameque explica em Gênesis 5, verso 29. Muito bem, falamos vários nomes aí, citamos vários da genealogia, e eu preparei uma telinha para a gente entender isso aí. Então vamos lá. Se puderem desligar só aqui, porque aí fica mais fácil de todos, olha lá. Presta atenção lá. Fiz um negocinho aí para a gente entender. Vamos lá. Adão significa homem. 7, apontado, determinado. Certo? Enos, mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Maalalel, o santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando, ministrando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, sem esperança. Noé, descanso ou conforto. Olha lá a profecia. Pegaram a profecia? Olha lá. Homem apontado, determinado, mortal, né? Descerá o santo de Deus, ensinando, sua morte trará. Ao desesperado, sem esperança, descanso ou conforto. Pronto, apontou para Jesus. Não é isso que Jesus faz? Pegaram ou não? Pegou aí o manto? Gênesis 5. Então Jesus redime e salva. Isso é realmente extraordinário. Que olha lá,
ao homem está determinado, vai pegando lá, eu estou na frente de vocês, vocês estão conseguindo ver? Ah, tem aqui. Está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará aos sem esperança o descanso eterno. Pegou? Pegaram aí? Deu para pegar o que eu falei? Está tudo escrito ali ou não está? Então lá em Gênesis, que foi escrito por Moisés, Deus já avisava que Ele ia mandar Jesus para cada um de nós. Bastando a gente estudar e perceber e entender o significado de cada nome da genealogia de Adão até Noé. Por que Noé? Porque foi Noé quando Deus destruiu a terra, só salvando a família de Noé. Deus não recomeçou a terra com a família de Noé? Então a genealogia vai até Noé. E aí está tudo escrito. Vamos lá, vou falar de novo para vocês. Ao homem está determinado mortal penalidade. É o pecado mortal. Nós íamos morrer. Mas o santo Deus descerá. Jesus desceu do céu? Sim ou não? Sim, né? Ensinando. Ele ensinou. Nossa, meu Deus, ensinou muito, né? Que a sua morte traria ao sem esperança, ao pecador, ao infeliz, conforme está aí, eu expliquei os nomes, o descanso celestial, que é a salvação. Aleluia. Amém? Amém. Viu? Está tudo aí na Bíblia. Por isso que existem alguns estudiosos que falam assim, os códigos da Bíblia. Isso é um código. Estava o tempo todo escrito aí. Só que, né, coube aos estudiosos entenderem esse recado que Deus deu aí. Então eis aqui o evangelho oculto na genealogia de Gênesis. Fica demonstrado desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis que Deus havia determinado completamente o seu plano de salvação de cada um de nós pecadores. Já estava tudo pronto para a grave situação da humanidade, através da salvação que é apenas e somente no sacrifício vicário da cruz, feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem no Deus que preparou tudo isso? Amém. Vocês acham que foi Ele mesmo que mandou o seu Filho? Por isso que lá em Apocalipse ele diz assim, e o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Tudo foi feito antes. E até a profecia secreta já estava escrito o tempo todo na genealogia do homem, de Adão até Noé. Amém? Gostaram? Amém. Aprenderam? Amém. Como não crer num Deus tão poderoso como esse? Como você não se render a um Deus desse? Como você não declarar esse Deus com a tua boca? Amém? Por isso que a nossa mensagem final é essa aí, ó. Que hoje seja um dia de alegria, de banquetes e de festa no seu coração, e um dia em que se manda presente um para o outro. Amém? Porque Deus nos mandou o melhor presente dele, o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem? Amém. Eu tenho. A vida eterna me pertence, ela está em mim, porque Deus me deu ela de presente, de graça sois salvo. Isso não é de vocês, é dom de Deus, para que ninguém de vocês possa se gloriar da salvação. Amém? Amém. Quero convidar aqui o obreiro que vai fazer o toque do chofar.